Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista do Pleno.News. Eu sou Marcos Melo e ao meu lado o deputado federal Nicolas Ferreira. Deputado, muito obrigado por essa entrevista. Obrigado, Marcos. Um abraço aí para todo mundo que acompanha Pleno News. Deixa eu começar falando dessa decisão, dessa denúncia que foi apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sobre Bolsonaro nessa narrativa de golpe de Estado. Como é que você recebeu essa notícia? Já era esperada? Temos dois brasileiros concorrendo ao Oscar. Fernanda Torres, agora Paulo Gonet, né? Melhor roteirista. Porque para inventar uma história daquela ali, de fato, tem que ter muita criatividade, né? Mas não nos surpreende, já que os assessores do Alexandre de Moraes pediam criatividade para poder ferrar alguém, né? A gente sabe que hoje no Brasil há uma perseguição gigantesca, principalmente contra o maior líder que nós já tivemos aqui, né, da direita do nosso país, que é o Bolsonaro. E a gente sabe que no Brasil, quanto mais honesto você for, mais aumenta a chance de você ir para a cadeia. O Bolsonaro está no começo do processo, ele não foi condenado em absolutamente nada, mas foi denunciado sem ser ouvido e denunciado a 38 anos de cadeia. Eu peço aí para você fazer uma breve pesquisa de qual foi a pena, por exemplo, da Elise Matsunaga, né? Elise Matsunaga não, né? De quem matou a Elise Matsunaga, de quem, por exemplo, matou os pais, né? Como a Suzana Richthofen, como, por exemplo, o caso do goleiro Bruno, enfim, casos terríveis. E você vê que o crime do Bolsonaro foi qual? Foi matar, foi roubar, foi traficar, foi, enfim, achou mala de dinheiro na casa dele? Não. Ele simplesmente está sendo denunciado por um suposto golpe. Golpe que ele estava nos Estados Unidos. Hoje eu falei em plenário e repito, foi um golpe de home office. Né? Um golpe que as pessoas que estavam lá tinham um cara vendendo algodão doce no meio do golpe. Eu acho que locais do mundo que já sofreram um golpe devem rir. Eu falo, não, é impossível, porque um golpe é um cenário de guerra. Golpe você não precisa de instrumentos constitucionais, você simplesmente atropela tudo. E não foi isso que aconteceu. Não houve nenhum tipo de tentativa. O ministro da Defesa do Lula, José Múcio, ele diz que não tem como falar em golpe, em tentativa de golpe. Exatamente, não houve armas, foi encontrado um estilingue e um batom, né, que foi usado para poder pichar, digamos assim. Para perpetuar a frase do Barroso. Do Barroso, perdeu o mané. Perdeu o mané. E aí é engraçado, né, que os ministros do STF não são denunciados, por exemplo, quando eles extrapolam funções constitucionais deles, né, como, por exemplo, não dar pitaco sobre nenhum tipo de assunto fora dos autos. E eles fazem isso dia sim, dia com certeza. Não há nenhuma denúncia contra o ministro Barroso por falar após as eleições derrotamos o bolsonarismo. Como? Por que ninguém, jornalistas aí, né, da mídia escrava, perguntou para ele aqui, o que o senhor quer dizer com essa declaração e como você fez isso? Como que você derrotou o bolsonarismo? Porque ninguém nunca perguntou para o Benedito, né, ministro do TSE, que logo após o ministro Alexandre de Moraes anunciar a vitória do Lula no tribunal, ele foi lá e falou, missão dada é missão cumprida. E só foi capaz da gente saber que ele estava falando isso porque o microfone estava ligado. O que isso quer dizer? Quando o Gilmar Mendes, por exemplo, fala que o Lula está na presidência graças ao STF, sim, ele não é denunciado por isso? Então, assim, Bolsonaro vai ser denunciado por um golpe fictício? Realmente tem que ter muita criatividade. Agora, num cenário em 2026, sem o ex-presidente Jair Bolsonaro, como é que você avalia os nomes da direita nessa corrida ao Planalto? Os nomes que estão... Tem que perguntar pra ele. Hoje eu conversei com ele, falei, tá todo mundo perguntando isso, o que eu respondo? Ele falou, pede pra perguntar pra mim, pô. Então pergunta pra ele. Só marcar a entrevista. Pergunta pra ele. Só marcar a entrevista. De fato, eu falo, olha, o nome é Jair Bolsonaro. É como se eu falasse assim, poxa, sei lá, quem que você acha que é o melhor jogador do Brasil? Eu vou falar, atualmente, Neymar. Ah, mas se não for o Neymar? Não existe. É o Neymar. Acabou. Entendeu? Então, assim, é o Bolsonaro. Pronto. Agora a gente faz a pergunta representando o interesse popular. As pessoas têm vontade de saber. Claro, claro. Vamos imaginar um cenário hipotético onde a PEC da redução da idade mínima para senador, para presidente, seja aprovada. E vamos imaginar também um vácuo na direita dos nomes possíveis. Okay. Se falasse Nicolas Ferreira, 2026, a PEC aprovada, tudo certinho. Você se sente pronto? Para qual cargo? Presidente. Não. Não porque eu vejo, não é por falta de capacidade, eu sei do que eu sou capaz, mas eu vejo que para determinados cargos
somente com o tempo você consegue chegar até o seu alvo. É como se eu dissesse assim, você acha que você consegue correr uma maratona? Eu vou dizer sim, mas demanda tempo. E nada, não tem nenhum outro fator a não ser o tempo. Porque eu preciso treinar, eu preciso me exercitar. Então não que seja possível algum dia eu correr 42 quilômetros aí. Mas eu não consigo ultrapassar o limite do tempo. É como se eu entrasse dentro do carro, coloco no GPS 30 minutos até chegar ao meu destino, ok? Você consegue chegar até aquele destino? Consigo, mas demanda 30 minutos. Não tem jeito de eu alterar o tempo. Então eu acredito que da mesma forma existem algumas metas, alguns locais que você quer chegar, que você deseja chegar e que as pessoas também desejam que você chegue, que de fato depende do tempo. E eu acho que, como dizem Eclesiastes, para tudo tem um tempo determinado, né? Até mesmo para não se candidatar. Há tempo, a Bíblia fala de guerrear, há tempo de paz, há tempo de falar, há tempo de ficar em silêncio. E, enfim, eu acho que agora é um tempo de preparo. Eu acho que eu estou me preparando, não especificamente para isso, eu estou me preparando para poder servir a minha nação da melhor maneira possível. E se for dessa forma, amém. Se não for, tudo bem também. Se Deus falar comigo, Nicolas, muito obrigado aí pelo serviço que você fez na política, agora volta, vai cuidar dos seus 10 filhos que você fez, porque na tocada que eu tô, né, vai vir uns 10. Então vai para sua casa e vai cuidar deles, enfim, e cuide da sua família. Amém. Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. O que eu não quero é só cumprir um propósito que não é o propósito que eu tenho que fazer. Mas se for também, pode ter certeza que dentro de mim tem muita disposição. Agora, você chegou a cogitar o governo do estado de Minas Gerais. Estava em aberto, né? Sim. E agora está buscando a PEC para reduzir a idade mínima para o Senado. O Senado é um projeto mais importante na atual conjuntura? Olha, hoje nós temos uma falsa democracia, né? Onde o STF, de fato, decide tudo sobre o nosso país, né? Flávio Dino, até pouco tempo atrás, estava se intrometendo sobre contratos de funerária em São Paulo. O Barroso está defendendo o voto misto distrital. O que vocês estão fazendo? Vá ser o controle de constitucionalidade que vocês devem ser, vai se ater àquilo que a Constituição fala que vocês devem fazer. Eles não podem ser nenhum tipo de agentes políticos, influenciar em decisões políticas, como, por exemplo, saiu em várias manchetes, de que para a eleição do presidente do Congresso, existia um ministro do STF que estavam ligando para senadores. Horas. Se isso é interferência do poder, então assim, acorda, nós não estamos vivendo em uma democracia. Então, hoje, de fato, o Senado, ele é o grande responsável, eu acredito, por não fazer o freio, não fazer o contrapeso aos mandos e desmandos do STF. Então, eu acho que o Congresso Nacional, para mim, ele encaixa como uma luva. E eu, no Senado, eu acredito que eu aumento a capacidade das pessoas compreenderem, eu aumento a capacidade de comunicação, eu aumento a capacidade de poder fazer coisas propositivas para o Brasil. E não tem dúvidas que se isso acontecer, vocês não têm nenhum tipo de receio de que eu não, por exemplo, vou votar a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Você pode ter certeza que se isso um dia acontecer, eu vou votar sim. Então é algo, obviamente, que demanda muito trabalho interno aqui, né, de bastidores, para poder ser aprovado. E caso isso não passe, sim, a gente vai avaliar o governo, que eu já tenho idade para isso. Ou se não, de fato, continuar como deputado. Eu vejo que para mim é uma honra muito grande estar aqui, ainda mais sendo o deputado mais votado do país. Eu acredito que as pessoas compreenderam a importância de ter um deputado mais votado do Brasil nessa legislatura, que seja cristão, que seja conservador, que seja uma figura de direita, porque se não fosse eu, seria um cara de esquerda. Então tudo isso tem muita representatividade. Então não caia nessa de, não voto no Nicolas porque o Nicolas já ganhou. Porque se todo mundo pensar assim, eu nunca tinha chegado aqui. Então eu acho que é algo simbólico, irei lutar para ter uma grande votação, independente de qual cargo eu me coloque à disposição. Agora, existe a possibilidade do Senado ser tomado pela direita em 2026. As projeções apontam para isso. Como é que você analisa a chance da direita presidir o Senado em 2027? A direita? Olha, porque se toma o Senado, tem um volume grande, né? Sim. Pode presidir. Enfim, é uma oportunidade, como eu disse, né? Única no nosso país da gente, de fato, conseguir, primeiro, colocar pautas importantes, né, para frente. Nós temos, por exemplo, o homeschooling parado no Senado há anos. Nós temos diversos temas, né, parados no Senado que são importantes para o Brasil. E é claro que reequilibrar os poderes é importante. Eu vejo que um dos instrumentos é o impeachment. E principalmente do cara que destabiliza a nossa democracia,
que para mim tem um peso gigantesco, que é o ministro Alexandre de Moraes. Então, sim, eu acho que seria uma oportunidade única da gente conseguir colocar várias pautas para frente, né? O Bolsonaro tem falado isso, olha, me dê metade do Congresso Nacional que eu mudo o Brasil. O Bukele foi da mesma forma, né? Demorou anos. Inclusive, ele era da esquerda, foi, enfim, migrando para a direita e só conseguiu atingir as metas, né, de redução de homicídios, enfim, de popularidade, de educação, de saúde, de saneamento, quando ele conseguiu, de fato, digamos assim, ter a maioria, né? Tanto na Câmara quanto no Senado. Agora, falando do governo Lula, se ele jogar a toalha e não concorrer à reeleição, me parece que a esquerda tem dificuldade e de peças de reposição. Você acha que num cenário como esse, a Janja pode ser candidata? Eu acho a Janja uma ótima candidata. Se eu sou o PT, eu lançaria ela com toda certeza. Uma pessoa capacitada, uma pessoa que entende muito sobre gasto público, né? E para mim, é o nome da esquerda em 2027, não tenho dúvidas. Ela é a nossa 10 e faixa, é a pessoa mais preparada do governo Lula. Lula, por gentileza, lance Janja presidente. Vou começar a campanha desde hoje. Janja é candidata a presidente do Brasil. Não tenho dúvidas que é a pessoa mais capacitada. Brincadeiras à parte, é claro. A gente brinca assim com a Janja, porque a Janja, meu Deus, nunca tira o microfone da Janja, né? A Janja, de fato, ela consegue ser democrática, né? Nem a gente gosta dela, nem a esquerda também não, né? Nem o filho do Lula, né, gosta dela, xingou ela, coisa que se eu xingar ela, eu sou preso, mas o filho do Lula pode ser misógino, né, machista e tudo mais. Eu acho que existem, enfim, nomes que a esquerda pode colocar, mas eu acho que a popularidade da esquerda e a condição de você ter um candidato difuso como o Lula, eu acho muito, muito difícil. Agora as pesquisas já mostram que se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro ganharia, né, do Lula. Então isso mostra que ele está derretendo, o que não é digamos assim, um significado de que o PT está acabando. Não sejam inocentes, ingênuos nesse sentido. O Lula vai morrer e a esquerda vai continuar. E eles vão continuar se estruturando, porque a esquerda ela não é, digamos assim, uma ideologia, ela é um movimento. Do tanto que antes, em Cuba matava-se homossexuais e, enfim, hoje eles utilizam o Che Guevara como um símbolo, né? Eles se elegem falando contra os banqueiros e a época que os banqueiros mais lucraram no Brasil foi na época do Lula. Então, eles são como a água, eles vão se adaptando para sempre se manter no poder, né? Hoje, o vice do Lula é um cara que chamava ele de criminoso, de bandido, de corrupto, né? De ladrão. Então, eles não têm nenhum tipo de... Voltar à cena do crime? De voltar à cena do crime. Eles não têm nenhum tipo de, digamos assim, de forma. Porque se o Lula se colocar numa forma, ele se perde, né? Ele entra em contradição. Agora, quando você assume todas as formas, você pode ser o que você quiser, né? Você domina muito bem a comunicação, as redes sociais, o que é um ponto fraquíssimo no governo Lula. Apesar dessa crise econômica, fiscal, de comunicação, você acha que seria capaz uma comunicação mais exitosa salvar a popularidade do Lula, que vem derretendo? Olha, se eu não me engano, é Napoleão Bonaparte que fala que você nunca corrige o seu inimigo quando ele está cometendo um erro. Então, sim, problema, Sidônio, você está fazendo um trabalho excelente. Espero que você fique os próximos 2 anos no governo Lula. Lula, nunca perca todas as suas falas que você fala nos eventos. Por mim, fazia um podcast diário dele, da Janja, enfim, eu acho que eu jamais vou dar dicas aqui de como eles serem exitosos na comunicação. Para mim, eles precisam continuar fazendo exatamente o que está fazendo, porque vai revelando o verdadeiro... o que eles de fato são, né? Porque para eles sobreviverem, eles precisam de marqueteiro. Lula só virou presidente da República por conta do Mendonça, que foi um marqueteiro que falou, olha, coloca uma gravata vermelhinha, sabe? Tira essa pecha de sindicalista, do cara radical, fica mais leve, pum, ganhou a presidência. Então, ou seja, hoje no Brasil a política ela se resume à arte de quanto você consegue enganar seu eleitor. E não há nada meritório isso, né? A palavra excelência, ela vem de que a pessoa ela é excelente para aquilo. Hoje isso se perdeu, né? Antigamente os reis, eles estavam naquelas posições por eles serem excelências, de fato. Então a pessoa se preparava a vida inteira para poder ocupar um cargo de excelência. Hoje não. Hoje a política se resume a quem consegue enganar mais a população, né? Então por isso que se gastam milhões com marketing, gastam milhões para o cara modificar a cara dele todinha, para ele falar
bem e tudo. E eu acho que a melhor comunicação é aquela que é genuína. Eu nunca fiz um curso de oratória, nem um curso de marketing. Eu cuido das minhas redes sociais, né? Tenho, óbvio, uma pessoa que me ajuda a captar os vídeos, enfim, a editar, mas nada demais. A minha comunicação eu vou aprendendo, vou treinando, acredito que não existe nenhuma comunicação melhor do que a verdade. Então, por isso que eles nunca vão ser exitosos, porque para se comunicar e conseguir ganhar o coração das pessoas de forma contínua, precisa da verdade. Você acha que o eleitor ele é sensível a isso? Isso aqui está muito produzido, isso aqui tem muita mão de marqueteiro. O eleitor comum, médio, ele percebe isso? Putz, com certeza. Já viu uma propaganda do Boulos? Olavo, assim, é ridículo. Você fala assim, Boulos, pelo amor de Deus, cara. Tipo, ele faz uma boquinha estranha, é um trem muito esquisito, assim, sério. Ele quer pagar de um bom moço que você fala, velho, olha essa cara, bicho. Tipo assim, sabe, não tem condição. Ele quer pagar de trabalhador, se olhar a mão dele não tem um calo, assim. Se você pedir pra ele pegar a brita, ele vai bater, sabe, como é que fala? A pá na brita, porque ele não sabe que tem que pegar por baixo, porque senão... Enfim, ele não tem ideia do que é trabalho, só quer colocar um cara de trabalhador. Então, mais uma vez, as pessoas percebem isso, as pessoas percebem quando é algo muito maquiado, sabe? E um traço, por exemplo, do próprio Bolsonaro é que ele é muito genuíno, assim, né? Uhum. Então, não foi de propaganda que ele ganhou, foi de fato dele falar, até mesmo porque os primeiros vídeos do Bolsonaro, se eu vou parar para pensar, né, em termos de propaganda, né? Eram vídeos totalmente feitos de celular, de entrevistas que ele deu, só você não roubar. Um cenário até precário, né? Exatamente. Eu gravei o vídeo, né, que deu aí 327 milhões de visualizações com chinelo. Foi uma câmera e um fundo preto, assim. Não foi uma mega produção, pelo contrário, gravei onde eu sempre gravo. Enfim, gastou R$0, tá, de dinheiro público aí, só para deixar claro. Enquanto, vê quanto que o Lula tá gastando em marketing. Dá uma olhadinha, pesquisa aí para mim. Quanto que o Lula está gastando em marketing. E depois do meu vídeo, inclusive, eles fizeram assim, não, a gente vai ter que colocar mais grana aqui, porque a gente precisa reestruturar a imagem. Né? Nas suas redes sociais, você convocou a população às ruas, né, no dia 16. Sim. Só que há uma divergência. Fora Lula, o pastor Silas Malafaia, por exemplo, ele entende que não deve pedir o impeachment do Lula, porque aí o Geraldo Alckmin assumiria e tem relação com Alexandre de Moraes, então ele acha que não seria bom negócio. E aderir a uma pauta única, a anistia, seria mais viável. Então todo mundo que foi do Fora Dilma estava querendo o Temer. Então todo mundo é responsável pelo Alexandre de Moraes estar no STF. Percebe que eu acho que é um argumento que é insustentável, porque o impeachment, ele descredibiliza, ele faz com que aquele governo ele fique sem crédito, sem moral. A Dilma, só quem fala que ela sofreu um golpe é os mesmos de sempre, só quem de fato tem 2 neurônios. Agora o resto das pessoas sabe que a Dilma foi inepta, uma pessoa incapaz, uma pessoa que cometeu crime de responsabilidade fiscal. E eu vejo que o fora Lula é fora Lula agora. E mesmo que o clima talvez não seja agora de impeachment, mas quem disse que daqui a 4 meses, a 6 meses não possa surgir um crime? Como por exemplo, eu estou falando aqui e não sou mãe de nada, mas lembre-se desse vídeo. Vai sair decisão, né, do TCU com relação aí ao pé de meia de irregularidade nesse programa. Se eles forem fazer a decisão de forma correta, há crime, há irregularidades no pé de meia. E porque vai se votar do mérito, né, daqui a uns meses. Então, vai que isso daí gera um estopim, até mesmo porque o impeachment da Dilma também saiu do TCU. Então, assim, quando um técnico de um time está ruim, ninguém pede fora fulano de tal daqui a 2 anos. Não, pede fora agora. Mas o contrato do cara é de 2 anos, não importa. Você tem que manchar a história dele, você tem que pressionar. Eles fizeram isso com o Bolsonaro 4 anos. Mesmo que tenha engavetado todos os pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, a esquerda pedia dia sim, com certeza, impeachment do Bolsonaro. Então eu nunca sei o dia de amanhã, ou, por exemplo, todo o período do impeachment da Dilma durou 8 meses e 20 ou 22 dias. Então suponhamos que no meio do ano começa uma instalação de comissão especial e começa o processo para fazer o impeachment do Lula. Só em fevereiro do ano que vem, digamos assim, que o Alckmin assume. Com 6 meses ele não consegue fazer nada. Nada no Brasil. E até o Temer, inclusive, quando chegou no final do mandato, ele ficou extremamente desgastado, né? Com o fora Temer. Eu lembro que eu estava na faculdade, todo mundo, primeiramente, fora Temer. Ou seja, não tem que ter nenhuma preocupação com o Alckmin, não. O Alckmin é um picolé de chuchu, não é? Então vem quem quiser, meu amigo. Faz a fila e vem um de cada vez. O Bolsonaro é o cara
que mostrou que dá para fazer ministérios com competência, dá para poder fazer um governo, mesmo uma pandemia, entregando estatais dando lucro, e em um ano de governo Lula ele deixou o Brasil com 200 bi de rombo. Então, assim, o cara hoje que de fato é o mais competitivo e que consegue. Mesmo talvez você não goste dele, tenha os seus nojinhos com ele, não importa. Você prefere esse cara que muitas das vezes talvez possa ser um pouco truculento, possa, enfim, buscar guerras desnecessárias, ou se não, enfim, tomar atitudes que você não gosta. Mas, pô, você não vai casar com o Bolsonaro, não, pô. Ele não é candidato a ser seu marido, não. E nem a padre. Ele é candidato à presidência da República. E você tem que ser muito grato, porque se você trabalhou e você conseguiu sustentar, você ganhou assistência e você não foi chamado de genocida pelo Bolsonaro, foi porque era ele. Imagina a pandemia com Manuela Dávila de vice e Haddad. Olha o que o Haddad está fazendo com o Brasil agora sem pandemia. O PT é pior do que uma pandemia no país. Como é que com essas mudanças nas casas aqui, na Câmara da Presidência, né, me refiro, Hugo Mota na Câmara dos Deputados e o Davi Alcolumbre no Senado, como é que você avalia essas alterações? Olha, como eu disse anteriormente, né, a política muitas vezes, não sei se você joga sinuca. Não. Não, então. A sinuquinha, né? Quem joga aí sinuca e já vou pra faculdade sabe. Eu gosto demais de uma sinuquinha, né? Muitas das vezes você fica encurralado e não é por sua culpa. O teu adversário te coloca naquela situação e a gente chama isso de sinuca. É difícil você sair. Então muitas vezes a política também te coloca nesse estado, né? Então, com relação, por exemplo, ao Hugo Mota, é um cara que neste momento tem se sensibilizado com a pauta da anistia. A justiça tem pressa, tem pessoas que estão presas, foragidas, e que com condenações que nem traficante pega aqui nesse país. E a gente precisa fazer com que isso ande da maior velocidade possível. Conversei com ele, nós levamos a Vanessa, que é mãe de 6 filhos, até a sua sala para ele conversar, conhecer, sem nenhum tipo de foto, nenhum tipo de mídia, para poder realmente contar uma história. No fim das contas, nós somos humanos. Sim. E foi algo assim, bastante comovente, bastante profundo, porque pensa, 6 filhos. Sabe, com uma mulher que, enfim, depende, obviamente, ali também do sustento vindo do seu marido. Crianças que vão ficar o quê? 17 anos sem ver o pai? Como que você consegue dar uma educação sem você ter o elo perfeito, que é a família, né, com os dois, os dois papéis, né? É muito complicado. E o Davi Alcolumbre, infelizmente, hoje deu uma declaração infeliz, falando que a anistia não é a pauta do Brasil, ou que não é uma discussão do Brasil. Eu discordo. Eu acho que não é uma discussão dele, né? Porque não é a mãe dele, não é a tia dele, não é alguém da parente. Eu duvido se tivesse alguma avó de um político preso, se isso já não teria andado, né? Você percebe isso em vários locais, né? Quando é alguém que morre na favela, vira uma estatística. Quando é uma pessoa, né, que morre, que, enfim, era influente, aí vira notícia, né? Então, infelizmente é muito triste como tem essa assimetria e esse tipo de acepção de pessoas. Parece que a vida dessas pessoas não vale nada, né? Quem sempre gritou por direitos humanos de forma falsa, como a esquerda, agora está se lixando para essas pessoas, né? Como eu disse, foram presos um morador de rua, foi preso um autista, foi preso uma mulher por condenação de 15 ou 17 anos, que o crime dela foi colocar na estátua com um batom, perdeu o mané. Então, meu Deus do céu, o que vai acontecer com um cara que sobe num prédio para pintar um prédio, hein? Para poder pichar um prédio? O que vai acontecer? E, pô, vai contar outra. A esquerda já cansou de fazer essa baderna. São baderneiros. Muitos entraram para poder, enfim, de curioso. E você também paga pela sua curiosidade, né? Mulher de Ló virou uma estátua de sal porque olhou para trás porque queria ver, né, o que estava acontecendo. Então há consequências. Mas 17 anos, o José Dirceu está solto, Cabral está solto, né? Ninguém da Lava Jato. Hoje, inclusive, o Toffoli, né, anulou os atos, né, contra o Palocci, que deu delações falando claramente sobre corrupção do PT. Ou seja, as coisas estão muito invertidas, né? E com o retorno de Donald Trump à Casa Branca e os ventos que começam a soprar no Brasil, na ordem democrática, da liberdade de expressão, do ordenamento jurídico, como é que é a tua análise sobre isso? O que você acha que pode acontecer com o Brasil? Pode ser passado a limpo? Então, eu tenho uma opinião equilibrada nesse sentido, de que é claro que um país, esporadicamente, de forma paliativa, pode ajudar em suas causas, né?
como, por exemplo, amplificar a nossa luta pela liberdade de expressão aqui, contra a tirania, contra a censura. E o Elon Musk, por exemplo, tem feito isso. Não estou entrando falando que ele é nenhum santo, nem também que ele é nenhum demônio. Só estou dizendo que até então ele tem se provado uma pessoa que tem defendido uma liberdade. O Donald Trump também da mesma forma. É uma pessoa que tem dado voz ao que está acontecendo aqui no nosso país. Inclusive hoje, a empresa do Trump, né, juntamente com o Rumble, que entrou no processo, entrou em uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, são atitudes que, obviamente, né, talvez possam frear essa tirania do STF, principalmente do Alexandre de Moraes. Agora, eu acho que um país que seja soberano, ele não pode ficar dependendo de outros. O Brasil precisa ser, de fato, soberano e as pessoas precisam lutar por isso. Nossa liberdade, ela nunca é dada, ela é conquistada. A gente precisa, de fato, formar novos ministros do STF, precisamos formar novas pessoas para ocupar cargos, né, importantes aqui no nosso país, para que não cheguem nesse ponto. Para que não cheguem nesse ponto de precisar, talvez, um outro país intervir aqui ou ajudarmos, sabe? É como se assim, não, nossa educação está muito ruim, Singapura, nos ajude. Delegar a outra, né? Nós precisamos ser soberanos, né? E pode ter certeza que os Estados Unidos também tem interesse também nos Estados Unidos, assim como o mundo inteiro tem interesse em nós. Né? A Amazônia, ela é uma origem de matéria-prima, de riqueza muito grande. Então, tem os dois lados. Há também a esquerda também americana, que está interessada também aqui. Enfim, não tenho dúvidas que até o final do mandato o Lula vai fazer de tudo para poder conquistar os americanos, para poder talvez, né, ganhar simpatia e, enfim, se perpetuar no poder. Então, o jogo é muito complicado, principalmente quando vem esses personagens que são muito poderosos do mundo todo. E assim como em todo lugar tem hierarquia, né? Na sua casa tem hierarquia, na igreja tem hierarquia, o mundo também tem hierarquia. Né? A gente sabe que as coisas vão mudando. Então eu fico com essa posição a respeito disso. E com essa reorganização mundial, dá para dizer que o ministro Alexandre de Moraes está perdendo força? Está caindo em descrédito, assim como, por exemplo, a justiça brasileira, em grande parte. E isso provém, obviamente, com a responsabilidade do STF. Porque o maior problema que nós temos hoje no Brasil é um cara que estava tentando dar um golpe aqui no Brasil, sendo que ele estava na Disney. Na Disney não, né? Tava lá em Orlando. Ou seja, nós não temos nenhum tipo de problema para poder resolver aqui no nosso país, né? O PCC e CV fazendo ela agora para se perpetuar no poder. A gente tem pessoas, né, morrendo na fila do hospital por falta de insumo, insulina faltando nos postos de saúde. Nós temos aí dengue matando com recordes aqui no nosso país. O Pantanal com o maior foco de incêndios da história. A Amazônia também da mesma forma, com a maior quantidade de queimadas. A gente tem, enfim, ministros que agora saíram, né, foram demitidos porque com denúncia de assédio sexual com outra ministra, né, que o currículo dela é impecável, né, irmã da Marielle. A outra ministra, né, das mulheres não sabe definir o que é mulher. Marina Silva, né, que está aí fazendo um trabalho excelente, né, digno do que é o PT mesmo, bateram recorde atrás de recorde, né, de responsabilidade de queimadas. E o Lula, né, que, enfim... o Haddad, poxa, a gente tinha Paulo Guedes, agora Haddad. Ou seja, a economia está uma porcaria, saúde está uma porcaria, educação está uma porcaria, segurança pública está sofrendo. E aí? O problema é o Bolsonaro? Quantos anos o PT está no poder? Né? Quantos anos o Bolsonaro ficou no poder e pegando pandemia? Então, eu acho que as pessoas estão assim, pô, gente, pelo amor de Deus, tá ficando chato, né? Bolsonaro importunou a baleia, Bolsonaro falsificou cartão de vacina, Bolsonaro... sei lá, bicho, matou a Marielle, entendeu? Daqui a pouco o cara chega em casa, a mulher tá chifrando ele e fala, a culpa é do Bolsonaro. Entende? Assim, tudo é culpa do cara, poxa. Isso fica maçante para as pessoas. Isso fica chato, sabe? A gente precisa ter um país, sabe, melhor. A gente tem um potencial gigantesco. O Brasil tem riquezas, sabe, maravilhosas. Aqui estão os locais mais bonitos do mundo, em termos turísticos. As pessoas aqui são agradáveis. Sabe, você vai em Minas Gerais, o povo é acolhedor, você vai para o norte da mesma forma, o sul, nordeste, sudeste, oeste, todos os lugares do Brasil as pessoas são diferentes do mundo todo. E por que a gente não consegue andar para frente? Porque tem um cara lá puxando o freio de mão desse carro, né, chamado esquerda. E a gente precisa tirar esses caras desse carro. E falando de esquerda, o ex-presidente Bolsonaro, para ser eleito, teve de sobreviver a uma facada, que era para estar morto. Ele sobreviveu graças a um milagre. Nos Estados Unidos, Donald Trump, mesma coisa. É muito curioso como é candidato só de direita, né? E você é uma promessa da direita.
Você tem medo de sofrer um atentado da esquerda, algum radical? Não, olha, é óbvio, eu ando com seguranças, né? Tem pessoas que fazem minha segurança e eu sei que, óbvio, né, essas pessoas têm um ódio no coração gigantesco, né, para poder fazer o mal da gente. Mas eu sei a guerra que eu enfrento, né? E assim, ninguém tá, hoje no Brasil, tá seguro, né? O cara literalmente estava às 6 horas da manhã andando de bicicleta em São Paulo, tomou um tiro. Vários tiros. Uma mulher lá no Rio de Janeiro estava tomando banho de sol, tomou um tiro de bala perdida. Foi encontrado uma bala, né, uma munição dentro de um pão no Rio de Janeiro. Ou seja, não é que eu não estou seguro no Brasil, ninguém está seguro no Brasil. Tá todo mundo no mesmo barco, desde o mais pobre até a pessoa mais rica. Hoje, São Paulo é a capital dos carros blindados, né? Nos Estados Unidos, carro blindado é para o presidente da República. Aqui no Brasil, não. O cara é empresário, o cara tem uma condição melhor, o cara tem que andar de carro blindado. Porque, senão, caso contrário, ele vai parar no sinal, o cara vai dar um tiro nele. Não sei se vocês já viram esse vídeo, né? Não sei onde é, mas o cara tenta roubar ele, vê que o vidro é blindado, ele fica nervoso, ele vai dar um tiro no carro, mesmo assim, entendeu? Tipo, o cara tá disposto a tirar a sua vida porque ele roubou um bem. Então, sim, todo mundo eu acho que corre risco aqui no Brasil e, obviamente, não sou diferente. Você recentemente descobriu que vai ser pai pela segunda vez, Sim. Né? E essa novidade altera o teu senso de responsabilidade, o legado que você quer deixar para esse país? Claro, poxa, filho, quando você começa, né, ali a cuidar, a educar, você percebe que não é simplesmente digamos assim, um neném, uma criança, é uma alma. Então, você é responsável por aquela alma, né? Ele é muito dependente de você. Se a partir de hoje eu falar assim, eu só vou ouvir, enfim, Anitta com a Aurora. Eu não vou ler para ela, eu vou levar ela, enfim, em locais promíscuos e tudo. Eu sou responsável por dar um direcionamento para a vida dela. Então, eu tenho que ter uma responsabilidade muito grande para poder formar aquela alma que não vou formar ela simplesmente para ela ser uma boa cidadã, mas eu quero conduzir ela para o céu. Então, olha a minha responsabilidade, né? Então, claro, quando eu morrer, ela vai continuar aqui nessa terra, né? Espero. E o que a gente faz dá um resultado que talvez a gente nem imagine, né? No futuro de um país, no nível da educação, no nível da segurança, né? Eu espero que meus filhos vivam num Brasil com mais segurança do que eu tenho hoje. Eu espero que meus filhos vivam num país que tenha mais democracia do que tem hoje. Né? Eu espero que eles tenham um presidente melhor do que nós temos hoje. Então, sim, a responsabilidade aumenta, né? Porque você vai vendo aquela coisinha ali crescendo, você fala, caramba, tipo, eu não posso falhar. Eu não posso falhar. Deputado Nicolas Ferreira, no Pleno.news. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Um abração aí para o Pleno News, né? Se você não segue, passe a seguir. Qual é o seu Instagram também? @jornalista Marcos Melo. @jornalista Marcos Melo, né? A gente tem que ajudar e potencializar pessoas que fazem um jornalismo independente e com seriedade e com verdade. Peço para você, né, para poder nos acompanhar nas nossas redes também, porque, enfim, é muita manchete, é muita mentira. Muita gente usando meus vídeos aí para fazer com inteligência artificial para aplicar golpe. Não sou eu, não estou prometendo nada no CPF de ninguém de benefício do governo, nem vendendo antena Starlink do Elon Musk, nem vendendo Rolex também em promoção, tá? Não sou eu. A única coisa que de fato eu promovo, enfim, são os meus cursos, né, que eu tenho e também os meus livros, tá? Nada além disso. Que Deus abençoe o Brasil e vamos para frente, vai dar certo. Continue acompanhando o Pleno.news, porque credibilidade não se negocia.